Então, senhor presidente, isso aqui é um problema, um problemão, porque é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios. Com a palavra, o nobre deputado Marcel Van Hatten. Quero agradecer também e parabenizar Vossa Excelência pela condução, que foi muito boa, e também pelo cumprimento do acordo para usar a palavra. E, se for necessário, eu peço para acrescentar depois o tempo de líder, se por acaso precisar. Mas, senhor presidente, o deputado Cabo Gilberto acabou de falar de algo muito grave e que ensejou uma investigação da Polícia Federal ilegal, abusiva, inconstitucional contra mim e contra ele, quando utilizamos a tribuna para falar uma verdade. E o artigo 53 nos garante imunidade para fazer qualquer denúncia. Mas nesse caso foi uma denúncia baseada inclusive em provas, em evidências, que agora foram mais uma vez publicadas pelo governo americano na última sexta-feira, demonstrando que Felipe Martins não saiu dos Estados Unidos, do Brasil, perdão, no dia 30 de dezembro de 2022, junto com Jair Bolsonaro, e, portanto, não poderia ter sido preso em fevereiro de 2024 com base na alegação de que aquela viagem que ele teria feito poderia ensejar uma potencial fuga de Felipe Martins. Aliás, senhor presidente, a verdade é que a viagem em si sequer qualquer problema teria, a não ser a sanha persecutória de uma Polícia Federal e de um juiz que, na verdade, age politicamente, perseguindo politicamente também as suas vítimas, perseguindo aqueles de quem ele não gosta. Agora, senhor presidente, eu certamente vou precisar do tempo de líder que se me acrescente depois ao final desse período inicial. Agora, senhor presidente, eu apresento algo que pode ser considerado tão grave quanto aquilo que está sendo agora denunciado lá nos Estados Unidos. Porque nós denunciamos aqui uma falsificação que aconteceu lá no CBP, na imigração americana, uma falsificação documental que ainda precisa ser descoberto quem fez e a mando de quem. Quem fez vai ter problemas com a justiça americana, e quem mandou fazer vai ter problemas com a justiça americana, que já está investigando o caso. Agora, senhor presidente, o que vem à tona, e eu preciso da atenção deste plenário de quem nos acompanha, é mais uma absurda ilegalidade processual cometida pela Procuradoria-Geral da República na semana passada e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República, antes ainda da semana passada, acrescentou, após a fase de instrução, documentos ao processo de Felipe Martins. Algo completamente irregular. Não se pode, depois da fase de instrução, quando nas alegações finais da defesa ela precisa se posicionar, a Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, incluir novos documentos. Pois bem, corretamente a defesa de Felipe Martins solicitou perícia dos documentos que foram apresentados, deputado Reinaldo Stefanes. Solicitou, por isso mesmo, mais prazo para que pudesse se defender e, por isso, também não apresentou as suas alegações finais dentro de um prazo que já não poderia mais existir. O que fez Alexandre de Moraes, em lugar de conceder mais prazo, destituiu a defesa. Aí foi todo mundo, felizmente, uma vez na vida, todo mundo foi em defesa dos advogados que estão sendo perseguidos há muito tempo. E disse, não, Alexandre de Moraes, aí foi demais, longe demais. E Alexandre de Moraes volta atrás da sua decisão de destituir os advogados e mandar o defensor público defendê-los, algo abusivo e irregular, volta atrás e dá 24 horas para a defesa se manifestar nas suas alegações finais. Pois bem, defesa protocola as alegações finais. E agora que temos acesso àquilo que aconteceu, senhor presidente, eu quero trazer um dado aqui que é gravíssimo. Gravíssimo. 2 leis, Lei de Acesso à Informação, fornecidas pelo GSI do Lula, de janeiro de 2023, não incluíam o nome de Felipe Martins nas visitas ao Palácio da Alvorada, nas datas em que ele é acusado de ter estado junto com Jair Bolsonaro e o alto comando tramando o suposto golpe. Leis do governo Lula, do GSI do Lula, janeiro de 2023.
todos os inquiridos pelo ministro Alexandre de Moraes durante as audiências judiciais disseram não ter visto Felipe Martins na dita reunião. O único que disse, Mauro Cid, que vai e volta, que diz uma coisa, desmente, nós já sabemos que não tem credibilidade a sua delação, aliás, obtida sob coação, isso ficou também muito claro, sob tortura. Pois bem, senhor presidente, sabe o que a PGR juntou? Enquanto a lei do governo Lula mandou para 2 instituições a lista daqueles que frequentaram o Palácio da Alvorada no mês de dezembro, aliás, uma delas é o ano inteiro, em formato digital, toda digitadinha, planilha de Excel, a Procuradoria-Geral da República, ouçam isso, Paulo Gonet, acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada. E com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Uma fraude. É ou não é? Não vou afirmar, não preciso talvez, não preciso ser perito, alguém precisa? Não. Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Ditadura. Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR, porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo, em outro processo do núcleo 4, se eu não estou enganado. E Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar, porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão, porque é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados e ele precisa ser indenizado pelo Estado brasileiro, senhor.